Quando se fala da desigualdade, não é que está falando que tem que acabar toda a desigualdade, todo mundo tem que ter a mesma renda. Isso é um espantalho, não é isso. É falar, olha, o 1% mais rico num país europeu que a gente inveja está com 12, 13, 15% da renda total. Aqui no Brasil a gente está mais perto de 25%. Para a gente estudar a desigualdade, ser mais rigoroso, primeiro pode ter desigualdade de várias coisas diferentes. Né? Inclusive, você pode ter desigualdade de educação, desigualdade de renda, enfim. Que, em geral, essas desigualdades andam meio juntas. Né? Quem tem muita educação costuma ter muita renda, mas nem sempre é o caso. A gente tem alguns lugares no Brasil onde a renda média é menor, onde a pobreza é maior e a desigualdade é maior também. Mas, no limite, os dois fenômenos são um pouco diferentes. Quer dizer, se a renda de todo mundo crescer no mesmo ritmo, a pobreza vai diminuindo com o tempo, né? Porque o cara hoje ganhava 100, amanhã ele vai ganhar 110 e assim por diante. Vai chegar um momento em que, se continuar crescendo para sempre, ninguém vai ficar mais abaixo da linha de pobreza. Mas se todo mundo crescer no mesmo ritmo, a desigualdade não muda, né? Porque se eu ganho 10 vezes mais do que você, mas a sua renda aumenta 10% e a minha também aumenta 10%, então nada mudou. Então esses conceitos eles são muito parecidos, eles têm alguma semelhança, mas eles não são exatamente a mesma coisa, e isso dá margem para muita dúvida, tanto factual mesmo, né, de descrever como é o mundo e principalmente do que fazer, né, do que é mais importante, o que a gente deve combater. A gente pode escolher combater a pobreza ou esperando o crescimento econômico, né, e aí vai demorar muito tempo, né, porque no fundo você está falando quanto tempo vai demorar para triplicar a renda dos mais pobres no Brasil, né? Assim, considerando ainda mais que o Brasil é um país que não cresce há 10 anos, mais ou menos, né? O outro caminho é tentar crescer, mas também tentar ir reduzindo a desigualdade ao longo do caminho. Se você cobra imposto de quem tem muito e distribui uma parte desse imposto para quem tem muito pouco, você está reduzindo a desigualdade e a pobreza ao mesmo tempo. Mesmo quem está só interessado na pobreza, né, assim, o único jeito da gente conseguir no médio, curto, médio prazo, eliminar essa pobreza mais extrema que existe no Brasil, vai precisar tanto de crescer, é óbvio que precisa crescer, mas precisa reduzir a desigualdade também. A própria desigualdade ela é um obstáculo ao crescimento, muitas vezes. Há evidências crescentes aí de que países com menor desigualdade conseguem crescer mais e ter menos pobreza, é uma relação que me parece bastante razoável. O Brasil certamente está entre os mais desiguais, mas eu nunca cravaria que a gente é o mais desigual. Tem países que certamente são mais desiguais do que a gente. O que acontece é que a gente não tem informação para todos os países do mundo, e mesmo no caso do Brasil, as nossas informações elas são mais ou menos recentes. O que bota a gente num lugar muito diferente é a concentração no topo, né? É a porcentagem, a fração da renda, né, que fica na mão dos mais ricos. E se a gente olha ao longo do tempo, a gente não vê nenhuma tendência muito clara, não. Assim, as coisas nem estão piorando. Então, assim, aquela visão apocalíptica também acho que não tem motivo para ter. Mas também não parece a gente estar naquela coisa, daquela ideia de uma marcha histórica do progresso, né? A gente, pelo contrário, tem umas idas e vindas, assim, com alguns momentos em que a desigualdade piorou muito, principalmente ali no Estado Novo, logo depois do golpe de 64. Nos anos 80 também, com a hiperinflação, foi uma época muito difícil, teve uma piora da desigualdade. Teve alguns momentos que a desigualdade diminuiu, né? Até um pouco, a gente sabe menos do que deveria sobre isso. Ali entre 45 e 64 teve algum progresso. Nos anos 70, na segunda metade, teve algum progresso também, por incrível que pareça. Mas ela vem mais ou menos em ondas, assim, né? Então tem fases que aumenta, tem fases que diminui, sem mudar muito de patamar. As estimativas variam, se você pensando assim no 1% mais rico. Hoje no Brasil daria mais ou menos assim 1.600.000 pessoas, alguma coisa assim, né? Os adultos mais ricos do Brasil. Os números variam, mas o Brasil sempre teve em torno ali de 25%, né? Então mais ou menos um quarto da renda que se produz no Brasil acaba no bolso de 1% da população. Em termos comparativos internacionais, esse é um número muito alto. França, Alemanha, até um pouco menos hoje, mas assim, esses países europeus grandes, Itália, e mesmo com os países em desenvolvimento, assim, muitos, aliás, em geral, o 1% mais rico fica com alguma coisa entre 10% e 15% da renda total. Nos países mais igualitários fica abaixo de 10%, mas a gente entende que são países pequenos, muito homogêneos. E tem aí as grandes anomalias internacionais, que é os Estados Unidos, né, em um grau bem menor a Inglaterra, mas os Estados Unidos, que é assim, o país rico que
onde a desigualdade aumentou muito, se você pensar desde os anos 70. Os Estados Unidos estava próximo da Europa, hoje está mais perto do Brasil do que da Europa, e isso está causando um monte de problema lá também. Enfim, eu acho que tem consequências muito ruins para a qualidade da democracia e para o funcionamento da democracia, que não me parece sustentável no longo prazo. Tanto é que, não só no Brasil, mas na América Latina, né, uma história de muitos golpes, né? Muitas experiências democráticas mais ou menos limitadas e muitos golpes, porque quando os conflitos se acirram, acaba sendo a força que decide. Tem dois tipos de tarefas, assim. Umas são aqueles trabalhos de formiguinha de longo prazo, e acho que educação e melhorar a educação e saúde, não dá para falar muito detalhe, mas melhorar a educação e saúde é essencial, né? Principalmente a educação. Mas isso é um trabalho de formiguinha que a gente realmente vai ter que continuar fazendo isso durante 30, 40 anos. Eu acho que teve um avanço recente que foi muito importante, que foi a expansão das transferências para os mais pobres, né? Auxílio emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família. A gente foi de 0,5% do PIB para mais de 1,5% do PIB. A outra coisa que aí são aquelas agendas que entram naquela pauta de reforma. Qual é a próxima agenda de curto prazo? Não tem nenhuma dúvida que é a reforma tributária, né? Lato sensu. A gente passou por uma agora que foi ótima também, muito boa, que deve ter efeitos positivos, embora não fosse o objetivo dela, mas a próxima, que é a mais intuitiva, é mexer no imposto de renda. O cara que tem carteira assinada paga mais imposto de renda do que um empresário, nada justifica. E no final das contas, pensar até em alíquotas que vão além do 27,5%. Não tem porquê a gente, tipo, a maior parte dos países parecidos com o Brasil, uma boa parte deles tem alíquota de 30%, 35%. A gente não está falando em confiscar, em acabar com nada, mas assim, você imaginar criar novas alíquotas, então quem ganhar acima de 20, 30 mil reais vai pagar 30, 35%. Isso aí é algo que nada disso causaria nenhum tipo de apocalipse econômico, né, que em geral é a ameaça que se faz. Não vai resolver o problema, mas assim, o importante é acumulando mudanças na direção correta, né? E essa é muito grande e muito importante. Quando se fala de desigualdade, tem muita gente que imediatamente pensa: nossa, mas estão querendo transformar o Brasil na Dinamarca, ou em alguma coisa pior, né? Pior no sentido de ter que nivelar todo mundo ser igual. Mas eu acho que não, a gente tem que pensar nos países que a gente conhece bem, e a França é um país grande, é um país também muito diverso, um país rico, e é um país onde a desigualdade é moderada, ela não é também tão baixa assim. Também o Brasil não vai conseguir ser igual à Dinamarca nunca, né? A Dinamarca é um país muito pequeno, muito homogêneo, né? E com uma história muito peculiar também. Eu gosto de citar a França porque é um país que todo mundo conhece, é um país grande, não é tão radical, nada radical. Se a gente conseguisse chegar lá aí, em tempo hábil, né, nas próximas décadas, eu acho que a gente poderia falar que deu tudo muito certo.